estamos falando sobre a parte do estudo onde a gente vê como que a Bíblia vê o homem, em todos os sentidos, como que a Bíblia vê o homem. Isso aí a gente pode chamar de antropologia bíblica, vamos dizer assim. A Bíblia não vai falar de algumas coisas que a ciência, a antropologia fala, mas vai falar como que a Bíblia vê o homem. E daqui a pouco nós vamos entrar nos pontos aqui interessantes, onde mostra, né, a ideia primordial da Bíblia, quando começa a falar sobre aliança, sobre pacto. Aí nós vamos entrar, vamos começar a ver como que a Bíblia começa a se relacionar. Toda a Bíblia é uma introdução para Jesus Cristo, vou deixar isso claro. Toda a Bíblia é uma introdução para Jesus Cristo. Fala como que ele ia chegar, fala como que ele chegou, e o que iria acontecer depois dele. E aí agora nós vamos ver aqui uma coisa interessante, queridos, né, para terminar o assunto da semana passada, como o homem é visto pela Bíblia. O que a Bíblia ensina é o seguinte, que o homem foi criado num estado de relativa perfeição, um estado de justiça e santidade. Quer dizer, primeira coisa, a ideia aqui que a gente quer que a gente fixe, que a gente aprenda é o seguinte, o homem foi feito perfeito. Não havia pecado no homem, não havia falha no homem, não havia nada disso. A diferença de Deus para o homem, que Deus, sob circunstância nenhuma, poderia pecar. O homem foi implantado isso nele, que a gente chama de livre-arbítrio. Então o homem vamos imaginar a criação do homem como uma criança. O homem ainda não era 100% santo, nem 100% perfeito, mas ele poderia ir trabalhando para alcançar essa perfeição ou alcançar essa santidade. E tinha a possibilidade de ele escolher ser aperfeiçoado no bem ou ser aperfeiçoado no mal. Então, quando Deus fez o homem, Deus fez as pessoas perfeitas. Não havia pecado no homem, não havia falha no homem. O homem era santo como Deus era santo. Isso é até reflexo da imagem e semelhança de Deus. Aí Deus fez o homem e deixou o homem, assim como os anjos, livre para escolher. Agora você imagina seu filho, né? Quem tem mais de um filho sabe como que é. Você imagina um filho família também? Não. A gente sabe que tem um filho que ele tende a ser muito bom, não é isso? Ele tem que ser muito bom, se dedica, ser muito bom. E tem outro filho que a gente tem que trazer pela orelha, senão ele fica muito mal. Então são coisas assim que Deus fez a raça humana. Ele deixou o homem com plena capacidade de ser bom. Essa que era a ideia de Deus, quando Deus fez o homem, fez isso. Olha, meu filho, você tem 100% de chance de ser bom, mas te dou a liberdade de você ter 100% de chance de ser ruim. E aí nós sabemos que o homem escolheu exatamente o outro lado. Sua condição era preliminar e temporária, podendo levar a maior perfeição e glória ou acabar numa queda. Foi por natureza dotado daquela justiça original, que é a glória máxima da imagem de Deus, e consequentemente vivia no estado de santidade positiva. O que quer dizer isso? O homem vivia em íntima ligação com Deus. E uma vez em íntima ligação com Deus, ele era santo também. Mas o homem decidiu a não mais ficar gozando dessa experiência com Deus. Certo? Aí, queridos, agora, depois que o homem cai, o que aconteceu? Houve a necessidade da parte de Deus de refazer essa aliança, de refazer essa comunhão. Foi quando houve a necessidade, não por parte de Deus, mas por parte do homem, de estabelecer pacto. Aí Deus começou a ser um pacto com o homem, ainda no Jardim do Éden, e o pacto, esse pacto nós chamamos de pacto das obras. Esse pacto nós chamamos de pacto das obras. E aí, queridos, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Vamos puxar pela memória aqui. Vamos tentar simplificar ao máximo. Um pacto seria como um casamento. Eu quero a colaboração de vocês. Vamos interagir aqui. O que? Não falando de sentimentos. Não estou falando de sentimento. Estou falando em combinado, em acordo, em atitude. Isso é sentimento.
O que é necessário para constituir um casamento? Não o sentimento, não estou falando de sentimento não. Estou falando, exatamente, duas partes. Eu ainda não vi, de repente tem alguém que casou consigo mesmo, eu ainda não vi. De repente alguém conseguiu essa proeza. Eu casei comigo mesmo, beleza. Primeira coisa, é isso mesmo, duas partes. Outra coisa que tem que ter um casamento. Isso, uma aliança que simboliza, muito bem, uma aliança que simboliza. O que mais? Vamos lá, vocês que são, que já foram, que querem. Compartilhar. Compartilhar. Mas o que se constitui o casamento? União. A proposta do casamento é união. Aí o casamento inclui algumas coisas. Quando você vai na frente do juiz ou do pastor, ele fala assim, você promete ser isso. Então todo casamento tem a parte da promessa. Todo casamento tem a promessa. E contrapartida, todo casamento tem a parte das exigências também, concorda comigo? Você promete, prometo ser isso, prometo mais. Então, nós vimos 4 elementos interessantes no casamento, por enquanto. Primeiro, promessa. Não é isso? Depois, o casamento tem que ter duas partes, 2 pessoas, no mínimo. Né? Para um acordo, tem que ter 2 pessoas num acordo. Aí nós vimos que o casamento tem que ter um símbolo, uma aliança, um símbolo, alguma coisa que represente aquilo. Queridos, pacto das obras é exatamente isso. É um acordo, é um casamento de Deus com Adão para toda a humanidade. Isso é pacto das obras. Deus chama Adão ainda no Éden, ele faz primeiro promessas. Quer ver? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. O versículo 16 e 17. Esses são os versículos que mostram o pacto das obras. E nós vamos analisar esse versículo. Gênesis 2, 16 e 17. Alguém pode ler para mim, por gentileza? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, queridos, a primeira coisa que a gente vê aqui, vamos começar quase que de trás para frente ou ao contrário. Deus falou o quê? Não comerás, que do dia que comeres, certamente morrerás. Então, vamos partir da premissa ao contrário, da premissa contrária. Se Adão não comesse, ele seria então eterno. Então está aí, concorda comigo que já tem o primeiro passo para uma aliança? Já tem a promessa. Eu já vejo a promessa. Mas Deus não falou, mas é inerente. Se eu não vou te matar, eu vou deixar você viver. E no caso de Deus, não era meramente que o Adão ia viver como já estava vivendo. Não, a ideia de Deus era o quê? Deus só pensa no imediato. Deus só age no imediato. Tudo que Deus faz já é visando o futuro. O mais importante de todos, o determinante. Então a primeira coisa que a gente vê, a primeira prova do pacto das obras é o quê? Que Deus tinha prometido vida eterna. Havia a promessa da vida eterna para Adão. Vamos ver alguns textos que confirmam isso em outros lugares. Romanos 7:10. Missionário, ou evangelista, sendo ali perto das nossas irmãs. Romanos 7:10. Romanos 10:5 e Gálatas 3:13. Romanos 7:10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Então o que diz aí? O mandamento que era para produzir vida trouxe morte. Então quando Deus proíbe Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para trazer morte, é para manter a vida. Essa que é a ideia. Quando Deus proibiu, é para manter a vida que já tinha. Então Deus fez o homem para ser eterno.
Muito bem, senhor. Deus usou para ser eterno. O projeto de Deus para o homem era totalmente excluído da morte. Então, quando Deus fez a lei, vamos até enfatizar isso, toda a lei, queridos, ou pelo menos a maioria dela, não dizer toda a lei, é para trazer benefício. Quando ela é quebrada, que vem os problemas. Às vezes o pessoal, mas isso é coisa chata, está proibido. Não, não é que está proibindo, está preservando você de alguma situação desfavorável. Aí quando você não cumpre, aí traz problema com você. Certo? Então o primeiro texto falou o quê? O mandamento que era para a vida trouxe a morte. Mas por que trouxe a morte? Porque quebraram o mandamento. Agora Romanos 10, 5. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça que vem da lei viverá por ela. Então o que diz que? O homem que pratica a lei viverá por ela. O que a Bíblia quis dizer? O que Paulo quis dizer? Se você tem vida, baseado no pacto das obras, você tem vida se você obedecer à lei. Vocês vivem segundo a lei. Aí que eu já vou começar a colocar uns pontos interessantes. Nós vamos ver, não hoje, mas 2 ou 3 pactos diferentes, ou até mais talvez. O pacto das obras já está no próprio nome. A ideia de pacto das obras era o quê? Você tinha vida se você fizesse alguma coisa. A ideia era o seguinte: você seria abençoado por Deus, você teria vida, teria a sua salvação, se você cumprisse toda a lei de Deus, todo o mandamento de Deus. No começo, era só um. Qual era esse mandamento? Não comer da árvore do conhecimento. Era só esse. Aí o homem quebrou, conseguiu quebrar, vieram outros pactos, ou esse aí foi intensificado. Aí aumentou o número de lei. Por que aumentou o número de lei? Aumentou a possibilidade do homem errar. Então, se aumentar a possibilidade do homem errar, uma vez um pastor fez um comentário interessante numa igreja. Ele falou que ele chegou na igreja e ele se assustou. Porque estava escrito assim num cartaz para vento, no mural. É proibido se beijar, é proibido os casais e namorados se beijar. Aí ele falou assim, isso é ridículo proibir. Alguém falou assim, não, se proibiu é porque alguém fez. Por isso que foi a proibição. Se ninguém nunca tivesse feito, eu vou colocar aqui proibido de fumar. Ninguém nunca entrou aqui fumando. A pessoa sabe que não é para fumar aqui. A partir do momento que alguém fizer isso, eu vou ter que avisar o que ser avisado. Então, qual é a ideia? As leis foram sendo feitas para Deus colocar limite na raça humana, porque o negócio estava ficando estreito. Até eu vou citar uma lei lá na frente de Moisés, aquela lei, dente por dente, olho por olho. Qual é a ideia? Deus estava incitando a violência? Não, Deus estava inibindo a violência. Já viu como que a gente é quando vê um filme, uma novela? Já falei isso, né? O bandido toma um tiro e morre, só um tiro. Meu amigo, tiro deve doer pra caramba. Você quer mais? Então Deus colocou essa lei aqui, ó. Ele deu um soco no seu olho direito, você tem que dar um soco no olho direito. Porque se deixar para o ser humano, você toma um soco, você dá um tapa, dá um chute, dá um tiro. Aí Deus colocou a lei, não era para incitar a violência, é para parar a violência. Deus falou, a ideia da lei era o seguinte: se não der para você perdoar a pessoa, no máximo que você vai fazer então é o que ela fez com você. O certo é que você perdoe, mas não dá para perdoar, então o que ela fez com você, só você com ela. Não pode passar nem um pouquinho, não pode passar. Certo? Então lá, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa madeira. Então, o que acontece agora? Que Cristo se fez maldição por nós, cumprindo toda a lei. Aí, queridos, aí que vem a coisa interessante, o assunto continua interessante. Lembra que eu falei que tem alguns pactos que eu falei? Pacto das obras, tem o pacto da redenção e tem o pacto da graça. 3,13. Tem o pacto da graça. O pacto das obras foi feito entre Deus e Adão. O pacto das obras foi feito entre quem? Deus e Adão. O pacto da redenção foi feito entre Deus e Jesus. O pacto da graça foi feito entre Deus e Jesus também.
Só que foi trazido a nós. Então, o que acontece? O pacto das obras, ele é concluído em Jesus. O pacto das obras, ele conclui em Jesus. O que quer dizer isso? O que aconteceu com o pacto das obras? O homem começou a ficar, as pessoas começaram a ficar incapazes ou incompetentes ou sem habilidade para continuar cumprindo o pacto. A tendência do pecado na vida de uma pessoa qualquer é aumentar, crescer, chegar a um ponto que fica insustentável. Então o que Deus fez com Jesus? Jesus passou a ser o nosso fiador. Aí o pacto não era mais com Adão, que não conseguiu cumprir. O pacto agora era com Jesus, que trouxe para a gente. É igual às vezes tem gente, nós que a gente entende a ideia da pessoa, alguém fala assim: hoje é dia de você renovar sua aliança com Deus. Não tem como o homem fazer aliança com Deus. Não, pastor, não. Porque desde o começo do mundo que Deus vem tentando fazer aliança com o homem. Não é? Adão, Abraão, Moisés, chegou uma hora que se eu fizer mais uma vez com o homem, eu vou ter que matar a raça toda. Aí, Deus fez aliança com Jesus. Então, a nossa aliança é com Deus? Não, é com Jesus. A nossa aliança é com Jesus e Ele tem aliança com Deus. É tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu pego muito dinheiro emprestado com o presbítero Carlos. Chega uma hora eu não pago. Eu perdi totalmente o crédito. Mas a Ellen, a missionária Ellen, tem crédito com ele. O que ela faz? Ele sabe até que é para mim o dinheiro. Mas a Ellen que pega. Então, ele está emprestando dinheiro para mim direto? Não. Está emprestando dinheiro para a missionária Ellen. Porque ele sabe que eu não tenho condições de pagar e ela tem. É exatamente isso que acontece a gente com Deus. Deus, geralmente com a gente, já não tem jeito. Deus e a gente não tem jeito. A gente não consegue jamais cumprir aquilo que Deus quer. Aí Deus, deixa o ser humano para lá. Aí Deus chama Jesus e fala: vamos fazer nós dois. Porque se eles não pagarem, você paga. Aí já pagou na cruz. Então, toda a nossa dívida foi paga na cruz. Então, por causa de Jesus, não somente por causa de Jesus, a gente fala com Deus. Queridos, estou conseguindo ser claro? Conseguindo explicar direitinho? Amém. Então, queridos, o pacto da obra foi cumprido em Jesus como nosso fiador. Quer ver uma coisa interessante, como que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia chama Jesus, muitas vezes, do segundo Adão. Primeiro Adão, representando o homem. Depois Jesus é chamado de segundo Adão. Esse texto eu quero que todo mundo abra junto, porque são 9 versículos, cada um está para ler um versículo. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Romanos 5, do 12 ao 21. Agora eu começar no presbítero, ele leu 12, a Jacobina leu 13, o missionário leu 14, o presidente só adolescente leu 15, aí vem a Carol que leu 16, o Fabiano leu 17, a Evangelista leu 18 e volta aqui no presbítero. A ideia é o quê? Provando que realmente houve, Romanos 5, de 12 a 21. Provando, queridos, que realmente existiu o pacto das obras. Esse pacto foi feito com Adão. Prova disso que Jesus é chamado de segundo Adão. Quer dizer o que? A expressão segundo Adão. Quer dizer que era um segundo representante. É uma segunda tentativa de salvar a humanidade. Então, Romanos 5, versículo 12. Verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Todavia, não acontece com o dom gratuito o mesmo que com a ofensa. Se pela ofensa de um só, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom gratuito de um homem, Jesus Cristo, transbordado sobre muitos. Cecília agora. Não foi assim com a ofensa, um só pecou, porque o juízo veio
e de uma só ofensa, a verdade para a condenação, mas o dom do Espírito veio de muita ofensa para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça ressaltou na justificação que traz vida a todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado imperou na morte, também a graça reine pela justiça para que vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Meu queridos, aí está provando o quê? Que Adão era chefe de uma aliança, era o representante da raça humana, e Deus fez um acordo com ele. Deus fez um pacto com Adão, que ele era representante. Adão falhou e falhou feio. Adão, a gente comparando Jesus com Adão, são situações totalmente contrárias. Jesus tinha todo motivo para cair e não caiu, e Adão tinha todo motivo para não cair e caiu. Então Adão errou. Aí o que acontece? Paulo chama de Jesus de segundo Adão. Assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação, a justificação também veio através de um homem. Então aí mostra, queridos, que Adão tinha um pacto com Deus. Deus via o homem, Adão, como um pacto. Aí agora nós vamos ver agora, queridos, as duas partes contratantes, os dois lados da aliança. Uma coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção. Antes do pacto, a gente vai ver aí, Deus já mantinha uma relação com o homem. Que relação era essa? A relação de Criador e criatura. Concorda comigo, queridos, que diante dessa relação, pode até imaginar a Ellen com a Mirelle, a Fabiana com a Tamires, ou com o Wellington, a Fabiana com o filho dela. O que a gente pode constatar? Que jamais, sob circunstância nenhuma, sob hipótese nenhuma, nossos filhos vão conseguir se igualar a gente em algumas áreas. Concorda comigo? Nossos filhos podem ter mais faculdade, podem ter mais dinheiro, mas o fator experiência não tem como. Porque quando nossos filhos fizerem 50 anos, eu, por exemplo, vou estar, quando a minha filha fizer 50 anos, uma delas, eu vou estar com 86. Então jamais eles vão conseguir se igualar com a gente, nossos filhos com a gente. O presbítero jamais vai se igualar ao diácono João. Ele pode ser bom em outras áreas, superar em outras áreas, mas há algumas áreas que não tem como. A relação de Deus com a criatura era muito mais complexa. O homem em nada conseguiria se manter com Deus. Porque primeiro que Deus era o Criador, segundo ele era a criatura. Já havia essa diferença enorme. Segunda coisa que a criatura já era longe do Criador e ainda veio a errar, pecar. Aí a distância ficou maior ainda. O homem ficou totalmente longe. Ficou impossível da criatura manter comunhão com o Criador. Aí um dos motivos que ficou impossível, porque a essência de Deus tem nela o que? Santidade. Santidade. Ele, Deus, é a santidade. Ele não se contamina, não se mancha, não se macula com nada. Se a criatura já era inferior, tirar com o pecado. Então a relação de Deus com eles, na relação natural, já tinha ficado muito difícil. Com a entrada do pecado, piorou. Mas aí, queridos, então, algo que era para ser a solução, algo que era para aproximar o homem de Deus, veio a relação pactual. A relação de pacto. Como assim, pastor, ia resolver? Deus colocou uma alternativa. Olha, vem cá, eu coloco uma regra. Se você obedecer, eu te dou direitos, eu te dou privilégios, eu te dou mordomias, eu te abençoo. Então, a relação pacto iria o quê?
estreitar. É como se nossos pais, a Ellen, a Fabiana, eu, chamassem nossos filhos para serem nossos sócios. Não ia estar uma equiparada em algum momento? Aí mesmo como sócios, os filhos não conseguissem cumprir a parte contratante, o acordo. Então, queridos, a ideia é o quê? Que havia uma relação natural, como criatura de Deus, o homem estava naturalmente debaixo da lei e tinha a obrigação de observá-la. E aí no pacto, na relação pactual, é acréscimo a relação natural, ele, mediante um decreto positivo e por sua graça, estabeleceu uma relação pactual entre um acordo legal com o homem, um acordo que inclui todas as exigências e obrigações implícitas na condição de criatura que caracteriza o homem, mas, ao mesmo tempo, acrescentou alguns elementos novos. Então, a primeira coisa, já havia uma relação de Deus com a criatura, de criador e criatura. Mas aí Deus chama Adão e faz algumas mudanças. Deus promove Adão. Adão antes era meramente uma criatura. Agora Deus transforma aquela relação em pacto e chama Adão de chefe da aliança. Ó, Adão, agora você é o representante da aliança. Então, abre um parênteses. Até o versículo 16 e 17 de Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, Adão era uma criatura. Com algumas vantagens, mas era só criatura. Só isso. Não era mais nada. A partir do capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis, Adão deixa de ser uma mera criatura e passa a ser o representante da humanidade. Mudou completamente. Uma coisa vamos supor que o presbítero cara fosse meu filho, é meu filho e pai, aí eu tenho uma firma e o coloco como gerente da firma ou como administrador geral da firma. Concorda comigo que muda a relação? Ele já tinha que me obedecer por ser meu filho. Agora ele tem que me obedecer por ser meu sócio. Então muda mais ainda. Então Adão já tinha que obedecer a Deus naturalmente. Amém. Mas agora que Deus faz a aliança com ele, tem que ser mais forte ainda. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo de novo. Tinha que ser mais forte ainda. Então, o que começou a mudar foi isso. Uma coisa é você ter o seu filho. Ele já tem que obedecer você, concorda comigo? É seu filho. Você não precisa ter nenhum argumento nada disso. Às vezes eu estou falando alguma coisa com meus filhos, mas por quê? Eu brincando, porque eu quero, não tem que explicar. Eu sou seu pai, você é minha filha. É o suficiente. Então a ideia que a gente quer, que a Bíblia está passando é essa. O homem naturalmente já tinha de obedecer a Deus, naturalmente. Quando ele entra numa atitude de pacto que fez com Deus, a obediência tinha que ser maior ainda. Agora imagina, vamos imaginar assim, cena. A Fabiana montou uma loja enorme, 20 funcionários. E o filho dela, qual é o nome do seu filho? Luan é o gerente. Se o Luan não obedecer o que ela falar, os outros funcionários vão obedecer? O filho dela não obedece, por que eu vou obedecer? Não vou obedecer não. Aí todo mundo chega às 7 horas da manhã, a Luan chega às 10 horas. O que vai acontecer? Os funcionários vão começar 10, 11, meio-dia. Quando ela for chamar a atenção deles, eles vão falar o quê? Olha, seu filho, ele está chegando 10 horas. Então a ideia aqui, quando a relação natural passa por uma relação de pacto, Adão tinha uma obrigação muito maior de obedecer a Deus. E tinha que obedecer a Deus muito mais. E a outra coisa que muda também foi temporariamente posto à prova, a fim de determinar se poderia sujeitar espontaneamente a sua vontade de Deus. Queridos, quando Deus vira para Adão e fala, não coma da árvore do bem e do mal. Aquilo ali não era nada mais, nada menos que um teste, uma prova. Adão foi colocado sobre um cargo de responsabilidade e Deus o colocou à prova. Meu filho, olha só, você agora é o chefe aqui do paraíso. Você é o pai de todos os homens aqui. Mas não coma dessa árvore, não. Não pode comer desse fruto. Deus estava colocando a Adão à prova para ver quem era Adão. O que aconteceu? Fracassou. Adão fracassou e comeu do fruto proibido. E outra coisa a outra mudança que aconteceu foi lhe dar a promessa de vida eterna por meio da obediência. Assim,
pela misericordiosa disposição de Deus, ele adquiriu certos direitos condicionais. Então, a vida eterna era uma condição. A vida eterna é uma condição. O que eu quero que a gente comece a entender é o seguinte: se não houvesse aquele pacto com Adão, não haveria tanta responsabilidade sobre ele. O que eu quero mostrar, vamos supor, está aqui, a tia Grace Tamires, o Aélia, está todo mundo me ouvindo, está todo mundo, de certa forma, em pé de igualdade. Mas vamos supor que eu tenho que sair aqui agora e falar: Luciano, agora você é responsável, você fica aqui, tá? Eu tenho que ir ali e volto. Ele vai estar em pé de igualdade com vocês? Não, é diferente. Qualquer coisa que acontecer, eu vou cobrar de quem? Dele. Não vou chegar, ô presbítero, ô Wellington, ô Carol, não. Não vou me reportar a nenhum de vocês, não vou me dirigir a nenhum de vocês. Eu vou diretamente a quem eu deixei responsável. E esse que é responsável tem que ter uma conduta, um comportamento mais elevado que todo mundo. Está todo mundo quebrando cadeira, ele não pode quebrar cadeira. Ainda que ele não consiga dominar vocês, mas ele não pode estar no meio. Está todo mundo quebrando, está todo mundo dormindo, ele tem que estar acordado. Pode ser, se eu não for ali, não pode fechar a igreja enquanto eu não chegar. Todo mundo pode ir embora, ele pode? Não, ele tem que ficar aqui esperando eu chegar. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. É essa ideia que Deus está passando na Bíblia. Adão, até antes do pacto, normal. Depois que Deus fez um pacto com Adão, ele passou a ter privilégios, mas passou a ter deveres sérios também. Vamos lá, queridos. A promessa da aliança, a grande promessa dada na aliança das obras foi a promessa da vida eterna. Vamos ver alguns textos que comprovam isso? Vamos lá. Levítico 18:5. Quem? Ezequiel 20, versículo 11. Wellington. Ezequiel 13:20. Missionária Ellen. Fabiana. Lucas 10:28. Diaconista Tamires. Romanos 10:5. Depois tem Gálatas 3:12. É quem consegue terminar de tudo. Vamos lá. Levítico 18:5. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, a vida eterna era condicional. A condição era o quê? 10. Isso. Lucas 10:21. Estou acostumado a ler com óculos. Então, que eu tiro para ler, não é para tirar, é para ler. Hoje é muito interessante, eu estou com óculos. Aí estou assim. O óculos já estava aqui. Isso que tem no óculos. Aí eu, está aqui. Eu estava sozinho. A idade. Então, a vida eterna era condicional. Qual era a condição? Obediência. Que isso até hoje. Só que tem que hoje a condição da vida eterna qual que é? Crer em Jesus. Porque ele já obedeceu a Deus em tudo. Vamos agora. Ezequiel 20:11. Então diz o que? Dei as leis, fiz eles conhecerem as minhas leis, meu estatuto, porque através dele o homem verá. Quer ver uma coisa simples, um exemplo até quase bobo? Semáforo. A luz vermelha é para te matar ou é para te poupar? Poupar. Pô, ver, não vai vir carro não. Uma hora, está errado. Eu estava vindo num ônibus. Eu cheguei, encolei com o motorista, entrou sem olhar, eu vi que ele não olhou. Eu cheguei que estava vindo ali, quem está vindo naquela rua do açougue do Valdir, ali no Alterrado, ali o sinal fechou, a 7 de setembro é muito movimentada. Fechou o sinal, ele foi do mesmo jeito, ele nem olhou para o lado não. Aí eu estava do lado, sou eu o primeiro, cheguei a fazer assim, graças a Deus que não estava vindo carro, o sinal já estava fechado. Então qual é a ideia, queridos? A lei é para trazer vida. Vamos ver o próximo texto, Ezequiel 13:20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová:
Eis aí, vou eu contra as vossas almofadas, como que vós ali caçais as almas como ar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas de vós, e vós caçais como ar. Então está falando o quê? Que eles seriam caçados. A quebra de mandamento traria morte ao povo de Israel. E queridos, a gente tem que entender que o homem foi colocado no jardim do Éden, ele não era passivo de morte, ele não era vítima da morte. A morte não estava ligada ao plano de Deus. Não tinha aquele negócio, não havia possibilidade de homem morrer. Olha que coisa interessante. Quando o homem foi criado, não havia possibilidade nenhuma de homem morrer. Não tinha nem isso. O homem era imortal na alma e no corpo. Não havia esse projeto de morte. Aí quando fez o pacto e falou do conhecimento do bem e do mal, se comer, vai morrer. Vai morrer imediatamente. Aí nós vamos ver, daqui a pouco vou citar, os 3 tipos de morte. Vamos agora, Lucas 10, 28. E disse-lhe, respondeste bem, fazer isso é esperar. Então, Jesus está perguntando sobre os mandamentos. Conhece os mandamentos? Ele responde, fala, fazer isso. Se fizer isso, viverá. Então, a obediência, a regra do pacto das obras está condicionada à obediência. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, o homem que fizer, viverá por elas o quê? O cumprimento, a obediência à lei. A condição de vida era obediência. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, a lei é pela fé, mas o homem que fizer essas coisas, viverá. Então, antigamente, o pacto das obras estava resumido no quê? Se eu fizer, se eu obedecer, eu tenho vida. Se eu não obedecer, eu não tenho vida. O pacto da graça é baseado no quê? Na fé. Se eu crer, eu tenho vida. Se eu não crer, eu não tenho vida. A condição do pacto da graça é essa. Eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não crer, não tem a menor diferença. Então eu tenho que crer como prova disso. Aí, queridos, aí vem a questão do castigo anunciado pela aliança. Lógico, se a promessa era vida, o castigo era morte. Mas aí, vamos abrir o parênteses, quase todo mundo já sabe disso, mas é bom a gente reforçar. Abra sua Bíblia, Gênesis 3, versículos 7 e 8. Gênesis 3, versículos 7 e 8. Pode ir. 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conservaram e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus. Aí, obrigado. Aí que ele falou, do dia que comerem certamente morrerás. Então Deus mentiu. Adão e Eva continuam normalmente andando, fizeram até roupa para eles. E aí? Morreram ou não morreram? Que sentido? Bom. Então, existem 3 tipos de morte. 3 tipos. A física é quando a alma se separa do corpo. A espiritual é quando o espírito está separado de Deus. Aquela pessoa que hoje não tem Jesus. Para Deus, aquela pessoa está morta espiritualmente. Quem não tem Jesus, quando Deus ora, você está morto espiritualmente. E a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Ela acontece quando alguém está espiritualmente morto e é acometido da morte física. Então aquela morte se torna eterna. Então quando Deus falou, certamente morrerás, a ideia seria o quê? Vocês vão ficar separados de mim. Porque a ideia de vida na Bíblia é estar com Deus. Essa é a ideia de vida para a Bíblia. Se separou de Deus, é morte. Porque Deus é a fonte de vida. A gente pode ver isso aí
a gente já leu, acho que já leu, mas pode ler de novo. Romanos, não, esse não leu não. Alguém lembra para mim Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado traz o quê? Morte. O pecado traz morte. Então, como Adão pecou, naturalmente a morte veio e fez parte normalmente. Aí agora, queridos, nós vamos falar sobre uma palavra que eu já falei há muito tempo e é bom a gente repetir. E a gente pratica isso, às vezes a gente até esquece o que é essa palavra. Palavra chamada sacramento. Vocês lembram da definição que eu já dei aqui? Algumas vezes? Alguém lembra? Sacramento. A nossa igreja tem 2. A igreja católica tem 7. Né? Sacramento. Não. Faz parte de lei e estatuto, mas não se restringe muito a essa palavra. Se você falar de uma maneira abrangente, você pode falar que é lei e estatuto. Mas especificamente, vamos tentar lembrar dos elementos do casamento que eu já falei? Já falei das suas partes contratantes? Já falei? Já ou não, gente? Aqui? Já falei do casamento, falei do pacto. Já falei das promessas do casamento do pacto? Já falei do castigo? Já. O que faltou falar para vocês citarem? Do símbolo. Então, o que é sacramento? Santa Ceia e batismo. Mas o que é um sacramento? É um símbolo. O batismo é símbolo de quê? Que você está com seus pecados purificados. Você foi lavado dos seus pecados. O batismo não lava do pecado. Lava. Se fosse assim, nem pegava o pessoal que está no presídio, mergulhava lá no oceano, coitado dos peixes, ia tudo morrer, né? Ia lavar os pecados do povo, imagina como ia ficar os peixes. Mas o batismo não lava o pecado. O batismo simboliza que o pecado foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor? Ela não traz comunhão. Não, pastor. Não. Ela não traz comunhão, pastor. Não traz comunhão. Ela simboliza que eu estou em comunhão. É igual a aliança. A aliança é o casamento? Não. Porque senão, estou descasado. Não. Assim. Continuo casado, graças a Deus por isso. Coitado da pastora. Ela que paga o preço, fazer o quê? Então, é um símbolo. Qual era o símbolo do pacto das obras? A árvore da vida eterna. Ela simbolizava: se obedecer, tem vida eterna. Se não obedecer, não tem. Então, mas vamos definir o que é sacramento? Sacramento é um sinal visível de um acordo invisível. Então, o que é sacramento? É um sinal visível de um acordo invisível. Você não vê o acordo, mas você vê o compromisso. Isso que é sacramento. Você vê a alma da pessoa purificada, mas quando ela passa pelo batismo, você entende que ela foi. Você vê a pessoa de braço dado com Jesus ou com Deus? Não. Mas quando ela participa da ceia, você entende que ela está assim. Você vê se o Elton está em íntima comunhão, né, com a missionária. Você não vê isso, você não sabe. Mas quando ele toma a ceia e ela toma a ceia, você entende que não há problema entre eles. Essa que é a ideia de sacramento. Então, o que é sacramento? Bom, quero ouvir vocês. Vamos ver se eu ensinei direitinho. Estou enrolado. Eu, como professor, eu sou um bom pastor. Não. O que é sacramento? Ninguém falou nada. É um símbolo visível de um acordo invisível. É igual, vamos colocar aí, aqui, o templo. Alguém viu, né, vamos supor assim, eu ir lá e fechar um acordo com a dona do templo? Não, ninguém viu. Mas o fato de estar aqui prova que eu tenho esse acordo. Então, o que seria o sacramento desse aluguel que eu pago? O templo. Qual é o símbolo que eu estou em dia com o aluguel? Ela não está na porta e ela não me põe por fora, só que eu estou em dia com o aluguel. Nós estamos em dia com o aluguel. Então, o sacramento é um símbolo de um acordo invisível. É um símbolo visível de um acordo invisível. Certo? Vamos lá.
Aí agora vem a questão interessante. Hoje em dia, como que seria o pacto das obras hoje? Na sua opinião, ele está de pé, não está de pé? Ele foi todo, agora vou usar uma palavra difícil, que eu até tive programa de dicionário, vou até olhar aqui, vou gastar um pouquinho o português. Abrogação, ele foi todo abrogado. Vocês acham que ele foi todo abrogado? Jesus. Você acha que ele foi? Como que é? Na sua opinião, o pacto das obras acabou por completo ou não? Vamos lá, Wellington. O pacto das obras foi cumprido com a vida de Jesus. Não, eu sei, ele foi concluído. Mas ele ainda existe? Não. Não sempre foi concluído, não. Carol, aquilo foi feito lá atrás com Adão. Você acha que tem alguma coisa hoje dele ainda? Fabiano. Você acha que ainda tem alguma coisa do pacto das obras hoje ainda? Acho que não. Vamos lá, Diaconisa, presbítero, missionário, evangelista. Muito bem. E a resposta certa é sim e não. Então, é não porque, na medida em que a relação natural do homem com Deus foi incorporada nela, visto que o homem sempre teve perfeita obediência. Então, primeira coisa, não foi cancelado. Porque a relação do homem, mesmo que não perfeita, existe ainda tem a relação de Deus até com o ímpio. Normal, tem ainda. Imagina se Deus tivesse rompido completamente com a raça humana. Só tivesse contato com o cristão. Você ia ser o dono da clima lá, né? Deus tirasse toda a bênção do ímpio, a gente nem terra lá. Deus só ser misericordioso com os cristãos. Maravilha. Nossa Deus, não teria acontecido aquele acidente de Santa Maria, né? Porque o ímpio não ia ter nada, então aí ia ser uma grande igreja, talvez. Então, a primeira coisa, o pacto das obras continua porque ele foi. Lembra que eu falei? Antes era uma relação natural, lembra? Depois era uma relação pactual. Então, Deus, para não perder Adão por completo, ele criou aquele pacto. Então, essa relação continua. Outra coisa que ainda não acabou, na medida em que sua maldição e o castigo dos que continuam no pecado estão envolvidos. O que quer dizer isso? As consequências de Adão acabaram. E elas eram por causa do quê? Da desobediência do pacto, né? Que foi gerado pecado. Então, essas consequências acabaram? Não. Então, é reflexo do pacto. Vamos dar um exemplo aqui? Um exemplo, não vou citar não, vou lá por alto aqui. Um casamento. Houve o casamento, aí a pessoa tem 3, 4, 5 filhos. O casamento desfez, mas a relação, a ligação do homem com a mulher acabou? Não, por causa dos filhos. Não tem como. Não tem mais nada com você, você não pode ter nada fisicamente ou até no documento. Mas que a gente é uma família. Querendo ou não, é uma família, porque temos filhos e filho não existe ex-filho. Filho é filho pro resto da vida. É ele morto ou vivo, ele é filho. Então a ideia do pacto das obras é essa. A relação que criou Deus com Adão, com a humanidade, não foi rompida. Terceiro, na medida em que ainda se mantém a promessa condicional, quer dizer, ainda a maioria das promessas que Deus faz a gente é condicional. Concorda comigo? Não vou ler todas as promessas. A maioria. Tem promessas que Deus fala, vou te dar isso, pronto. Né? Não tem negócio, fulano tem que pagar o preço, não. Se Deus tiver que cobrar, ele vai cobrar. Mas você vai falar, é seu, ponto final, é seu. Vamos ver alguns textos sobre isso? Porque Deus poderia ter tirado essa condição da promessa, não podia? Ó, se obedecer tem vida. Deus podia ter feito que não. Acabou. Já que o homem quebrou o pacto, vou mudar tudo. Ele não mudou. Vamos lá. Esse texto nós já lemos os 3 textos, mas vamos lá de novo. Levíticos 18, 5, Romanos 10, 5 e Gálatas 3, 12. Vamos lá, Levítico 18, 5, Romanos 10, 5 e
Gálatas 3, 12. Levíticos 18, 5. Obedeça aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os pratica viverá por elas. Eu sou o Senhor. Agora, Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Gálatas 3, 12. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não é da mulher, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Então, queridos, o que acontece? Antes da queda do homem, o homem havia a possibilidade de cumprir as exigências de Deus. Depois que o homem caiu, que aí se tornou impossível. Até o homem cair, ele era capaz de obedecer a Deus e ter vida eterna pela obediência. Quando o homem desobedeceu, se tornou impossível de ter acesso à promessa. E, por outro lado, o pacto das obras foi abrogado, foi tirado. Primeiro motivo, na medida que a aliança, continha novos elementos positivos para os que se acham debaixo da aliança da graça. Não quer dizer que ela simplesmente pôs de lado e desconsiderou as suas obrigações, mas sim que essas foram feitas pelo mediador em favor do seu povo. Então, a primeira coisa que acontece aqui, mudou-se o mediador. Antes, Adão era o mediador. Agora, quem é o mediador? Jesus. Mudou-se. Então, pelo fato do mediador, a aliança das obras foi extinta. Não é mais a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Vamos supor aí que, em nome de Jesus, isso um dia vai acontecer. Não é praga, não é bênção. O presbítero vai virar pastor Carlos. Aí quem vai assinar pela igreja é ele. Mudou-se o representante. A igreja está aqui. Mas mudou-se o representante. É essa a ideia que a Bíblia quer passar. Mudou-se, de certa forma, as alianças, porque mudou o representante. Saiu Adão, graças a Deus, que Deus o tem em algum bom lugar, e entrou Jesus Cristo. E o segundo motivo, porque a aliança das obras acabou, como meio destinado à obtenção da vida eterna, pois como tal, ficou completamente destituída de poderes após a queda do homem. O pacto das obras foi trazido para trazer vida. Como o homem caiu, não tinha como o homem, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, conseguir a vida eterna. Então, queridos, o que nós vimos hoje? O pacto das obras. Vamos lá, vamos tentar repetir para a gente memorizar. Quais eram as partes participantes desse pacto? Quem era? Deus e Adão. Adão representando a raça humana. Qual era a promessa do pacto das obras? Vida eterna. Obedeceu, viveu. Qual era o castigo? Morte. Desobedeceu, morte. Qual era o sacramento? Qual era o símbolo dessa? A árvore da vida eterna. Muito bem. Então o resumo é esse. Falamos, provamos, mas a ideia primordial é essa. Tá? Que o pacto das obras é esse. Depois nós vamos ver mais para frente os outros pactos. Certo, queridos?